Muito boa tarde a todos, muitas caras conhecidas, portanto eu sinto-me em casa. Coube-me a ponta curta do pau, portanto fiquei com a parte pior, fiquei para o final. Seja como for, vamos a ver se eu consigo ser rápido e não muito aborrecido. O Nuno falou-nos sobre o porquê e o como. E parece-me que, não desmerecendo nem na minha apresentação, nem muito menos na do meu presidente, porque é ele quem paga o salário, que acaba por ser a parte mais importante deste nosso encontro. Importante porquê? Porque o resto são consequências, está bem? Aquilo que o meu presidente veio trazer para a conversa, aquilo que eu venho trazer para a conversa, são consequência daquilo que tem de ser pensado, planeado, nos termos, mais ou menos nos termos daquilo que o Nuno falou connosco, está bem? Portanto, são consequências nesse sentido. Não é que não sejam importantes, são muito importantes na mesma. Contudo, só existem se aquele primeiro trabalho tiver existido. E foi isso que o Nuno nos trouxe. O Arnaldo traz-nos um desenho muito rápido, obviamente, mas muito horizontal daquilo que existe a nível não só de exportação e internacionalização, mas daquilo que está à volta disso e que acaba por ser propício a essas duas atividades. O que é que eu vou fazer? Eu vou afunilar as coisas, vou afunilar mesmo muito. Eu só vos vou falar, principalmente, sobre uma medida de apoio de caráter público, destinada especificamente a, por um lado, exportação e, por outro, à internacionalização. Nós já percebemos hoje que são duas coisas muito distintas, muito diferentes, que exigem recursos diferentes, recursos mesmo dentro de nós, não apenas recursos financeiros. Vou-vos deixar também uma palavra muito rápida sobre aquilo que está antes da exportação ou da internacionalização. Isto porque só existe exportação de um produto, de um bem ou de um serviço, ou internacionalização do negócio, não é? Ou vender o meu produto lá fora, ou levar a minha empresa lá para fora, se esses produtos e se essas empresas existirem. Parece uma verdade lá para Alice, mas convém sempre salientar isso. E então, eu vou-vos deixar uma nota muito rápida, e eu estou a ver pelas caras presentes que muitos de vós já conheceis isto, portanto, serei ainda mais rápido, sobre aquelas duas medidas de apoio que o meu Presidente falou há pouco, que estão inseridas dentro do Competir Mais. O Competir Mais é um pacote de incentivos, não são medidas do momento, não são medidas conjunturais, são medidas estruturais. Aqui a ideia é, por um lado, estarem em funcionamento por um período grande, de 2014 a 2020, mas, por outro, e o estrutural não vem só daí, tem de ter reflexos para a frente, tem de ter reflexos por décadas, não é? Algumas delas. Portanto, é um pacote compreensivo, extensivo de medidas de apoio. Eu vou-vos deixar, então, uma nota sobre o primeiro de todos, o fomento da base económica de exportação, porque é, dentro daquelas medidas de apoio, aquela que, em minha opinião, é a mais importante. E depois, mais umas notas aí, eu serei um bocadinho mais maçador, porque eu quero entrar em mais pormenor no subsistema de incentivos para a internacionalização, porque é uma ferramenta que se encaixa de uma forma mais direta naquilo que é o âmbito da nossa conversa de hoje. Portanto, começamos então pelo subsistema de incentivos para o fomento da base económica de exportação. Porquê este? Este é aquele que financia, que ajuda a financiar investimento naquelas áreas de negócio que depois terão o potencial de exportar ou de internacionalizar. Aqui estamos a falar de apoiar indiretamente a exportação e a internacionalização na medida em que se apoia a realização do investimento. Recordam-se do que eu disse há pouco. Não há exportação sem haver empresas, não há exportação ou internacionalização sem haver produtos que tenham essa potencialidade. E então o que é que isto apoia? Desde logo um pormenor, é um pormenor caro, mas acaba por ser um pormenor. É a única vez que o Competir Mais apoia projetos que tenham a ver com a transformação dos produtos agrícolas. Quando não é nesta exceção, estes produtos estão noutras medidas de apoio, não dentro do Competir Mais, mas são projetos caros, são projetos que têm que custar mais de 4 milhões. Fora disso, e contrariamente àquilo que muita gente pensa, o limite mínimo de investimento destas medidas é sempre muito baixo mesmo, é de 15 mil euros neste. Há uma das medidas que é 10 mil euros, portanto, isto é um investimento mínimo, isto não tem teto máximo de investimento. Isto aceita a candidatura, já vamos ver praticamente qualquer coisa, em contraste com outras medidas dentro de Competir Mais. E aqui começa-se a notar a diferença. Já agora, a maior diferença nota-se nas taxas de incentivo e no montante máximo de incentivo que pode ser concedido. Então, o que é que interessa aqui? É claro, projetos de 4 milhões aparecem num lado de vez em quando. O que é que interessa aqui? É isto que vem por aqui abaixo. Tudo o que é indústria, exceto aquilo que a Comissão Europeia pura e simplesmente não nos deixa apoiar, e exceto aquilo que é a primeira transformação dos produtos agrícolas, que caem em cima. Depois há alguns serviços dentro da logística, dentro da consultoria,
na gestão de resíduos, as atividades termais e dos operadores turísticos aparecem aqui, as atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento. Isto é algo que é raríssimo de ver ao longo de qualquer sistema de incentivos, mas cá está, todos esses negócios têm que demonstrar em sede de candidatura, ou seja, quando eu faço o meu plano, eu tenho que demonstrar que vou vender de forma significativa para fora da região. Aqui, uma vez mais, como disse o meu Presidente, exportar nós utilizamos exportar num sentido um bocadinho mais corriqueiro, ou seja, tudo o que é para fora da região. E é isto que eu tenho que justificar aqui. Aqui entra o turismo também. Não será tão relevante para o âmbito da nossa conversa, mas porque, em determinada medida, é base económica de exportação, porque o dinheiro vem de fora, entra aqui também, ele é bastante seletivo no que concerne ao turismo. Já não é tudo vale, o turismo é estratégico, mas isso não justifica que sejam incentivados determinados investimentos. Vamos à parte que interessa. Eu tenho uma candidatura aprovada, o que é que eu recebo? Aqui na Ilha de São Miguel, eu recebo 30% a fundo perdido, mais 25% de empréstimo sem juros. Basicamente é isso. Essas são as taxas base. Para qualquer pessoa que esteja no mundo dos negócios, sabe que 30% a fundo perdido, mais 25% de empréstimo sem juros, é muito bom. A coisa fica um bocadinho melhor, porque esta medida de apoio tem 2 prémios, 2 majorações, mas principalmente os prémios são muito engraçados, porque são a transformação daquele crédito em fundo perdido. Ou seja, se realizar alguma coisa, se concretizar alguma coisa no terreno, já vamos ver que coisa é essa, eu corro o risco de devolver menos dinheiro ou, em caso extremo, não devolver dinheiro nenhum e ficar com aquilo tudo a fundo perdido. E que prémios são esses? Pela criação de postos de trabalho. O Competir Mais tem um enfoque na criação de postos de trabalho porque continua a ser um desidrato muito importante na nossa região. É uma região muito pequena. Nós vimos o que é que aconteceu nos últimos 6, 7, 8 anos. Aquilo que o Coronel dizia é dramático, porque as nossas empresas podem trabalhar muito bem, podem estar a trabalhar muito bem, basta uma série de fatores externos inverterem tendência e nós afundamos. Normalmente afundamos algum tempo depois, mas afundamos. Portanto, isso faz parte de viver num mercado que é fragilizado, fragmentado e que é pequenino. Portanto, a criação de emprego continua a ser um desidrato importante, apesar dos números estarem um pouco melhores, a verdade é que continua a ser. Dá-nos um prémio que pode ir até ao máximo 15%. E depois o segundo, que é o que eu gosto mais, da produtividade económica do projeto. Ou seja, tudo ao competir, ou ao longo de tudo ao competir, há essa... E essa foi uma grande preocupação da CDEA, que basicamente construiu isto. Há um grande enfoque na obtenção de resultados. Ou seja, as coisas à partida são boas, mas ficam melhores se no terreno, isto não é no papel, isto é no terreno, no ano cruzeiro, o primeiro ano normal de atividade da empresa, após a finalização do investimento, se eu tiver um bom desempenho financeiro. Basicamente é isso que é dito aqui, e o prémio pode ir até 10%. Existem ainda duas majorações, uma para a eficiência energética, uma para os projetos de interesse regional, e o máximo de incentivo é de 5 milhões a fundo perdido, 5 milhões de empréstimo sem juros, exceto nestes que aqui estão. Eu trouxe isto aqui, até para não dizerem que eu vos tinha escondido isso. É um pormenor, é verdade. Mas dá uma ideia de quão abrangentes essas medidas são. Reparem, é uma linha específica para projetos muito grandes. Projetos entre 15 milhões e 50 milhões têm incentivo muito especial para si próprios. Têm que criar 50 postos de trabalho. Já agora, acima de 50 milhões, não há incentivos contratados com a região, é contratado diretamente com a Comissão Europeia. E tem uma taxa de incentivo de 45% sem o tal limite dos 5 milhões. Estão a ver? É mesmo possível chegar ali, portanto, a metade são 25 mil, 25... Portanto, são 50 milhões, 25 milhões, portanto, dá qualquer coisa como... 45, 22,250. Ou seja, muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Aquilo serve então para nós termos uma base, serve então para nós termos um saco de empresas, um saco de produtos com força, com capacidade de exportar e até de internacionalizar. É a minha opinião. A segunda parte é um bocadinho mais difícil de fazer que a primeira, está bem? Para financiar exatamente esses 2 projetos, nós criamos dentro daquele pacote uma das medidas, eu diria que é a medida mais diferente de todas as outras. E foi, em certa medida, aquela que nos deu mais dores de cabeça. É uma medida de apoio ao funcionamento, mais do que ao investimento, o que significou que nós tivemos que fazer um processo junto da Comissão Europeia que demorou muito tempo e envolveu, enfim, um ir e vir, até que nós tivéssemos finalmente alguma coisa que a Comissão deixasse passar. Porquê é que eu estou a dizer isso? Isso não vos interessa para nada. É apenas para justificar que esta medida tem determinadas restrições, tem regras,
E essas regras são, em parte, aquilo que nós gostaríamos e, em larga parte, aquilo que não há outra hipótese não ser assim mesmo. Desde logo, esta que aparece aqui, isto aceita candidaturas de qualquer área de negócio, exceto aquilo que diga respeito diretamente, uma vez mais, à produção dos tais produtos agrícolas, e depois isto tudo que aqui está, que a Comissão não deixa passar, pura e simplesmente. A maior parte do que aqui está não é muito relevante, exceto isto, o setor da pesca. Para que isto fosse aprovado, esta foi a única maneira. Existe o antigo Sistema de Apoio à Promoção de Produtos Açorianos, o SAPA, alguns de vós conheceis essa medida. Ela ainda está parcialmente em vigor exatamente para poder apanhar os produtos da pesca. Nós esperamos que em breve esses produtos também possam saltar para dentro do subsistema de incentivos de apoio à internacionalização. Então o que é que isto apoia? 3 coisas. A primeira, projetos de internacionalização propriamente ditos. Okay? Aqui trata-se de conhecer os mercados externos, ir para os mercados externos, participar em negócios nesses mercados. Portanto, projetos de internacionalização. Pode ser feita, cá está, a prospecção de mercados. Isto inclui estudos de mercados, que é uma coisa caríssima. Isto inclui coisas como, nós vamos ver nas despesas elegíveis, quem quiser concorrer, por exemplo, não sei se aqui há alguma empresa que tenha essa missão, quem quiser concorrer a concursos internacionais, sai caro, dá muito trabalho e sai muito. É possível candidatar isto também aqui a esta medida de apoio. Outros projetos dentro da comercialização do marketing, da comercialização digital, da presença digital das empresas. Cá está aqui no final. Em seguida, apoia exportação propriamente dita. Portanto, se até agora eu estive-vos a falar de internacionalizar, de conhecer os mercados externos, de conhecer os parceiros, de conhecer os clientes, no acesso aos mercados, isto apoia diretamente a exportação, apoia custos de transporte, vamos ver, eu trouxe-vos a lista de despesas elegíveis porque ela é deste tamanho. É muito pequenino, muito simples. Finalmente, apoia ainda a realização de ações de cooperação empresarial, enquanto as outras 2 tipologias é cada um por si. Cada empresa faz a sua candidatura, cada empresa tem a sua estratégia. Nesta tipologia de candidaturas, obriga-se a uma cooperação entre as empresas, as associações, para obterem vantagens comuns. Okay? Já vamos ver mais à frente como é que isso funciona. Tudo ao competir mais, com pouquíssimas exceções, destina-se ao mercado empresarial. Okay? Há outras medidas de apoio, há outro dinheiro europeu para as entidades públicas, para as câmaras, etc., para as estradas, para as pontes, para os portos. Não é disto que nós estamos a falar. Isto aqui é dinheiro para os negócios. Portanto, quem concorre a esta medida de apoio são os empresários em nome individual, são as sociedades comerciais e mais algumas formas. Na cooperação empresarial, cá está, obriga-se a que esses atores cooperem com estes que aqui estão, com as associações de desenvolvimento local, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Regional, associações empresariais, etc. Algumas condições de acesso. Aqui é que a coisa começa a ficar um bocadinho aborrecida. Eu resolvi na mesma trazer isso para aqui, para falar convosco, mesmo sabendo que era sexta-feira à tarde. Porquê? Porque são questões importantes. Há aqui algumas regras que é melhor conhecer já. Senão nós podemos perder 2 coisas, tempo e dinheiro. Okay? Desde logo então, nos projetos de internacionalização, vejam o escopo. Quer dizer, pode ir de uma coisa muito barata até uma coisa muito cara. Pode ir dos 5 mil euros até os 2 milhões de euros. Nos projetos de acesso aos mercados, que é apoio ao transporte, a coisa é muito diferente. Portanto, nós podemos candidatar no mínimo com 1000 euros. Já vamos ver que o máximo tem mais a ver com o máximo de apoio do que com o máximo de investimento. Para não dizerem que eu vos escondi isso, nem tudo pode concorrer ao acesso aos mercados. Há uma lista de produtos, de bens. Aqui estamos a falar de apoio ao transporte, não podia ser de serviços. Há uma lista de bens cujo transporte, cuja exportação pode ser apoiada. O que está fora da lista não pode. A lista não é uma coisa sacrossanta, não é uma coisa que permaneça igual até 2020. Pode ser alterada, pode ser adicionada, pode ser adequada aos produtos que vão ganhando outra notoriedade, mas neste momento é o que é e nós cingimos a ela. Por outro lado, há também uma tabela normalizada para a elegibilidade das despesas. No caso da cooperação empresarial, vejam, ainda é possível fazer muita coisa. É possível investir desde 15 mil euros até 1,5 milhões. Para este tipo de projetos é muito dinheiro. No caso, então, dos projetos das empresas de internacionalização, ou no caso dos projetos de cooperação empresarial, eles são muito semelhantes, eu trouxe-vos aqui alguns exemplos, aquilo que eu achei que seria mais interessante, porque a lista é enorme. Eu trouxe-vos alguns exemplos daquilo que é elegível, ou seja, daquilo que pode ser apoiado por esta medida de apoio. Desde logo aquilo que é mais óbvio.
a inscrição e participação em feiras e outros certames similares. No passado foi o que foi mais utilizado, continua a ser, não é a única possibilidade, mas é uma possibilidade muito real. Vejam esta que eu vos trouxe aqui em segundo lugar. Apoio na contratação de consultoria. É raro o sistema de incentivos que apoia a contratação de consultoria. Raro. Para, por exemplo, a realização dos estudos de mercado. O Nuno dizia há bocado, fazer um estudo de mercado, mesmo pequenino, mesmo para um mercado dentro da União Europeia, sai caro. Custa muito dinheiro. Mesmo uma coisa pequena, sai caro. Eu tenho aqui uma possibilidade de ajudar a financiar uma coisa dessas. É um erro grave, e há muitos empresários na plateia, é um erro grave nós pensarmos que dentro da nossa empresa, tenha ela 10 colaboradores, tenha ela 200 colaboradores, nós temos todo o conhecimento e todo o know-how, todo o capital humano que nós necessitamos para vingar, especialmente nos mercados internacionais. É muito pouco provável que isso aconteça, mesmo em empresas grandes. Quando nós tivermos que contratar isso a alguém, nós temos aqui uma possibilidade de ajuda no financiamento. Projetos de design, de marca, ou mesmo a aquisição e o registro das marcas. Cá está o registro, pelo menos inicial, dos domínios online, obtenção de rótulos ecológicos, certificação e outras marcações de produtos. Isto então nos projetos de internacionalização. Nos projetos de apoio à exportação, no acesso aos mercados, a coisa é muito simples. É isto que aqui está. Não é mais ou menos? É isto. Eu trouxe a lista completa. Porquê? Porque ela é muito pequena. Apoio à exportação de bens tangíveis restringe-se a uma coisa muito simples. Para uma região insular. É apoio aos transportes. Então o que é que se apoia? Principalmente os fretes marítimos ou aéreos, desde o ponto de origem até o ponto de destino. As taxas portuárias e aeroportuárias. O handling que é feito entre a origem e o destino. A armazenagem temporária. Despesas ainda com seguros de mercadoria e seguros de expedição. Esta é a lista completa, não se esqueçam, a lista de produtos está no nosso site, nós não somos entidade gestora, mas temos isso lá e está no site da entidade gestora. Força. Uma questão, há certos produtos que necessitam de licenciamento nos países que vamos exportar. Esses licenciamentos são participados ou não? Neste subsistema não. Especialmente no agroalimentar, e esse tem sido o nosso drama em relação a alguns mercados. Em relação a alguns mercados. É exatamente isso. Não basta chegar lá, é preciso cumprir as regras desses mercados e isso às vezes pode sair caro. Recordem-se daquilo que o Nuno dizia há pouco. Um bom mercado, aquilo que pode parecer um bom mercado à partida, pode no final não ser um bom mercado. Okay? E se isso acontecer, eu recordo-me sempre, eu sei que já é tarde, mas eu recordo-me sempre antes da União Europeia ser o que é hoje, que a França fez uma coisa engraçadíssima. Não podia impor barreiras alfandegárias aos produtos da União, não podia impor taxas desmesuradas. Então o que é que fez? Para uma série de produtos eletrónicos, os produtos tinham que ter uma determinada certificação, aquilo que nós estávamos a falar. Até aqui não há nada ilegal, está bem? A DG Concorrência deixou passar que foi uma coisa séria. O problema foi que a certificação era feita num conjunto de armazéns nos arredores de Paris e é mais sítio nenhum. Os produtos entravam, saíam 6 meses depois. Os armazéns não tinham ar-condicionado, os produtos eletrónicos ficavam todos cheios de umidade. Ou seja, que é o exemplo um bocadinho estapafúrdio. Há determinados mercados que poderão não ser uma boa aposta simplesmente por causa disso. E não é simplesmente. E isso é um motivo muito importante para não se entrar num determinado mercado. São as barreiras, não são taxas, não são impostos, são outras barreiras que nos podem impor à entrada. Veja-se o caso, por exemplo, de Canadá e Estados Unidos, que a União Europeia está a tentar arranjar aqui 2 acordos que permitam, entre outras coisas, nós vemos sempre a parte mais visível, que é a abolição das taxas, mas entre outras coisas, que permitam um reconhecimento mútuo de certificações. Era um mundo fantástico se isso pudesse acontecer. Eu duvido muito que isso aconteça, pelo menos no curto prazo, está bem? É alguma coisa que pode vir a acontecer mais à frente, não vai acontecer já. Em relação, então, aqui a esta medida de apoio, estamos a falar de dinheiro, quanto dinheiro? Para os projetos de internacionalização e de cooperação empresarial, as taxas base não variam com as ilhas, não variam com as áreas de atividade económica, variam com a dimensão das empresas. 50% a fundo perdido para as pequenas empresas, 40% para as médias, 30% para as grandes. Vamos ver que isto está sujeito também a prémios e majorações. No acesso aos mercados, a coisa, uma vez mais, é muito simples. É 90% das despesas elegíveis a fundo perdido. A taxa é elevadíssima, é muito elevada mesmo. Tem um teto limite em montante de 400 mil euros por cada 3 anos, 200 mil euros por ano. O que é pouco, parece pouco, para uma indústria da fileira do leite,
Mas é só, porque para todas as outras empresas, e mesmo para esses, quando eu perguntei uma vez a um responsável de uma das empresas mais conhecidas cá na ilha, vocês querem 200 mil euros? Querem? O homem começou-se a rir. Eles esgotam isto em 3 meses, mas quem está à frente de uma empresa percebe que isto não é despiciente, em circunstância alguma. Para uma pequena empresa que produz, por exemplo, as compotas, como ao Quintal dos Açores, que emprega ali a família do senhor, mais algumas pessoas e mais algumas pessoas na altura da colheita, isto é muito dinheiro. Okay? Em relação então aos primeiros projetos de internacionalização das empresas só e os de cooperação empresarial, cá está o tal enfoque de competir mais na obtenção de resultados. Aqui a ideia é, sim senhor, eu vou fazer um plano de internacionalização, eu vou ter imenso trabalho a ter alguma visão estratégica, pelo menos a 3 anos. Pelo menos, o ideal é pensar ali a 5 anos. Eu vou ter esse trabalho, eu vou ter aquelas taxas de incentivo, mas e depois no terreno, o que é que vai acontecer? Sejamos honestos, no médio prazo, qualquer empresa que faz uma operação de exportação, obviamente, ou de internacionalização, está a pensar ganhar mais dinheiro, certo? A ideia é essa. Senão não era uma empresa, era uma associação sem fins lucrativos. Portanto, aqui o que é que se mede? No terreno, vê-se a variação do volume de negócios da empresa, depois de ter sido executado aquele plano de internacionalização. Dependendo da variação, eu posso receber um prémio. Para as empresas já com histórico, temos um prémio também para a variação do volume de negócios internacional. Para as empresas nascentes, só há aquele terceiro, que é um rácio entre o volume de negócio internacional e o volume de negócios doméstico. Estão a ver que os prémios vão de 2,5 a 5 nos primeiros casos, ou de 2,5 a 10 no segundo. Ainda há 2 majorações. A primeira, que liga com aquilo que vocês ouviram o meu Presidente a falar, sempre que estes projetos envolverem produtos que estejam marcados com a marca Açores, têm, só por causa disso, um acréscimo de 5%. E depois há ali um acréscimo de 10%, quando nós tentamos que as grandes empresas vão buscar as pequeninas empresas das ilhas mais pequenas e que trabalhem em cooperação. Uma nota final, isto é igual em tudo a competir. As candidaturas são feitas 24 horas por dia, porque isto é tudo eletrónico, não há períodos, não há fases de candidatura. A entidade que gera isto tudo é a Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade. São eles quem analisa, contrata e paga. Aquilo que não for acesso aos mercados, portanto, tudo o resto é Balcão 2020, é tudo online. O acesso aos mercados é diretamente com a Direção Regional, é fora desse sistema. É um sistema um bocadinho mais arcaico, mas que funciona bem, porque são coisas muito mais simples. Uma nota final, vocês ouviram o meu Presidente a falar sobre a loja da exportação, ela é gerida mesmo pelo meu departamento. Nós temos acesso a muita informação. Alguma delas está disponível para vós, outra não está. Não é por falta de canais que as empresas não vão lá. Eu não vos vou mentir, os processos de exportação, principalmente do agroalimentar, mas não só, e principalmente os processos de internacionalização, dão trabalho. Dá mais trabalho vender para um mercado que eu não conheço, cuja cultura eu desconheço, do que vender no mercado doméstico. Aquilo que o Nuno dizia é muito importante. O mercado doméstico é um bom laboratório. Okay? É uma boa forma de testar produtos, testar bens, testar serviços. Quando eu quero dar o salto para fora desse mercado, dá sempre trabalho. Sempre. Contudo, nunca como hoje existiram tantas ferramentas de apoio. Na forma de dinheiro, mas não só. Na forma de aconselhamento e de informação. Hoje é claramente mais fácil obter informações que há 20 anos atrás, para o cidadão comum, eram simplesmente impossíveis. Era preciso pagar 5 mil euros a hora a um bom consultor para os obter. Não é por falta destas ferramentas que nós não damos um passo em frente. Fiquem com os nossos contactos, dúvidas, questões, falem connosco. O resto de uma boa tarde e um bom fim de semana para todos.